reitero, homens, também acompanhem esse conteúdo. É importante até para você... Não é? Exatamente para poder saber como ajudar as suas mulheres, as mulheres das suas vidas aí, tá certo? Qual a palavra, Natália? Para passar aqui? Aqui? Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Muito feliz, muito grata pela oportunidade de estar em mais uma Naturaltech. Estava fazendo as contas de quantas vezes já vim nessa feira e quantas sacolas eu levo para casa. Então, eu acho que esse ano eu dei uma superada, né? Eu e minha amiga Karen, talvez porque eu esteja na minha fase mais propícia a compras do ciclo menstrual. Sim, isso existe. Então, dependendo do nosso ciclo menstrual, nós temos alguns momentos de mudança cerebral. Então, é sobre um pouquinho disso que a gente vai falar, sobre esse ciclo menstrual e como modulá-lo, utilizando plantas medicinais. Eu sou nutricionista de formação e trabalho com fitoterapia desde o ano de 2016. Então, tem bastante tempo aí que eu estou nessa área da fitoterapia, tentando trazer aí cada vez mais benefícios para os meus pacientes. Então, quando a gente fala, né, dessa temática do ser mulher, primeira coisa que tem que vir à nossa mente, a mulher, ela realmente muda durante 28 dias. Essa mudança se dá a nível comportamental, mas também metabólico. Então, em cada fase do mês, nós temos uma via bioquímica mais apta para exercício, mais apta para seguir um plano alimentar, ou ainda mais apta para tomar decisões. Tudo isso é coordenado pelos nossos hormônios, que acontecem de fato em pulsos. Então, em cada momento do mês, tem um hormônio que está em alta. E é esse hormônio que coordena a nossa vida, coordena o nosso metabolismo. E o que a gente tem que relembrar é que quando eu tenho essas variações hormonais, eu preciso organizar a minha alimentação de acordo para diminuir sinais e sintomas. Então, não sei quantos nutricionistas eu tenho aqui, mas se uma cliente chegar para vocês no consultório com uma queixa de TPM, eu tenho que pensar no ciclo como um todo. Qualquer conduta que eu tiver específica para TPM, tipo um suplemento, para diminuir um inchaço ou para que ela consuma menos doce, se eu não conseguir olhar o ciclo como um todo, eu perco efetividade. Então, toda vez que a gente fala do ser mulher, eu preciso pensar em planos alimentares específicos diferentes para cada fase do mês. Somos minimamente 4 pessoas diferentes dentro do mesmo mês. Por isso que alguns homens até, né, enlouquecem, falam, mas como assim? Não é? Casei com uma mulher de um jeito e de repente virou, né? Então aquela música do Raimundos, que é Mulher de Fases, fala muito bem sobre isso, tá? Então quando a gente fala dessa questão, dessa variação hormonal, algo que todos esses hormônios têm em comum é este anel de colesterol. Então a mulher, numa fase do mês, está com o estradiol em alta e na outra fase do mês está com a progesterona em alta. Mas ambos hormônios dependem de colesterol. Colesterol a gente conhece lá do ovo, conhece dos malefícios para o coração. Mas é um fato que não existe como manter o ciclo menstrual se não houver colesterol. Se por acaso na minha alimentação não tiver esse colesterol, o fígado, que é esse órgão aqui, ele vai produzir esse colesterol. Mas tem um outro hormônio que também usa o colesterol, que é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, adivinha o que mais impacta no ciclo menstrual da mulher hoje em dia? O estresse. Algo super raro, não é isso? Quase nenhuma mulher hoje fala que está fadigada ou estressada. A ansiedade, o estresse mental, ou mesmo o estresse físico, né? Muitas vezes, pelo tipo de trabalho, pela rotina desorganizada, como a doutora Neiva colocou, isso faz com que o ciclo desequilibre. E nesse desequilíbrio, as queixas aumentam. Então, precisamos sempre alinhar a alimentação e a melhora desse perfil da pessoa dentro do ambiente. Então, se a gente não consegue viver sem o estresse, vamos nos aliar a ele e fazer com que a resiliência aconteça. Então, eu vou trazer algumas dicas de plantas medicinais para ajudar vocês e os clientes de vocês, tá?
Então, quando a gente pensa nesse ciclo hormonal, de uma maneira muito simplista, por conta do tempo que me cederam, eu tenho 28 dias para a maior parte das mulheres, podendo variar. Algumas têm um ciclo um pouquinho mais curto e outras têm um ciclo um pouquinho mais longo, tá? Atenção, esse ciclo acontece assim, sem o uso do anticoncepcional. Toda vez que tem o uso do anticoncepcional, a mulher começa a reverberar o anticoncepcional. Então, o anticoncepcional oral ou mesmo o implante, ele vai organizar esse ciclo de maneira medicamentosa. Então, esse ciclo, digamos assim, normal, eu estou considerando sem nenhum recurso, tá? No dia 0, eu tenho aqui uma ponteira? No dia 1, que é a minha menstruação, a gente começa o ciclo. Vou ter mais ou menos aí 3, 4 dias de menstruação, e daí quem está em alta? Estradiol. Quando o estradiol está em alta, esse hormônio inunda o nosso cérebro. E ele faz com que as nossas condutas fiquem muito mais otimizadas. É aqui que a mulher se sente uma super mulher. E sendo uma super mulher, ela dá risada, ela dá gargalhada. Aqui começa tudo. Começa os planos para o futuro, começa a dieta, a atividade física, porque a energia está em alta. O estradiol muda o nosso metabolismo e a nossa energia vem do carboidrato. Então, sempre a gente tem pico de energia, tem energia para raciocinar, para tomar decisões. Então, todos os planos começam aqui, porque ela é imbatível nessa fase. Imbatível. Se você quer melhorar o seu físico, perder peso, aumentar músculo, esta é a fase. Esta fase mágica dura mais ou menos 10 dias. Por quê? Lá pelo dia 14, eu vou ter uma queda do estradiol, que vai coincidir com um pico de 2 hormônios lá no cérebro, FSH e LH, que vai dar a ovulação. A mulher ovulou. Quem que sobe agora? Progesterona. Então, nessa segunda fase, conhecida como fase lútea, progesterona está em alta. Quando a progesterona está em alta, o que acontece? A mulher fica resiliente. Essa resiliência é porque eu tenho uma expectativa de gestação. Porque se ela ovulou, mesmo que ela não queira ter filhos agora, mesmo que isso não seja uma coisa consciente, o corpo se prepara. Então, se ovulou, ele se prepara para uma gravidez. E nessa expectativa, nós simplesmente retemos. Retemos as emoções, retemos a água, retemos a gordura, retemos o funcionamento do intestino. E a mulher, ela fica nessa resiliência, nessa expectativa, para fazer com que até o endométrio se espesse, esperando essa possível gestação. Aqui eu tenho diversos sintomas. E aquele metabolismo que estava em alta, despenca. Ela incha, a barriga cresce, a celulite aparece. E todos os planos se desfazem. Então, aquela vontade de mudar de emprego, ela fala, acho melhor agora não. Aquela vontade de fazer um doutorado, ela fala, então, a melhor agora não. Por quê? Porque ela está economizando energia. Energia para seguir 9 meses de gestação. Só que, se não houver uma fecundação, essa progesterona vai cair junto com o estradiol. E nessa queda, nós temos a famosa tensão pré-menstrual, a TPM. Aqui, gente, como cai os 2 hormônios, vai cair no nosso cérebro a produção de neurotransmissores. Cai todo mundo e o corpo fica sem um governante, fica literalmente desgovernado. Nessa fase, a mulher ou ela quer matar ou ela quer morrer. Tudo em 5 minutos, não é isso? Aqui a variação de humor é muito alta. Vocês sabiam que tem mais de 200 sintomas relacionados com essa fase? 200 sintomas. Por quê? Aqui eu tenho um corpo que ele não tem mais um mestre. Eu não tenho mais um hormônio que está em alta. Caiu todo mundo. E essa queda, energeticamente falando, a mulher está vivendo o luto. O luto do filho que não veio.
Esse luto do filho que não veio não é consciente, pessoal. Mesmo falando, não, eu estou bem resolvida, eu já tive meus filhos, não quero ser mãe. Mas existe uma expectativa química, vocês percebem? E a mulher precisa viver esse luto. É um luto que vai durar uns 3, 4 dias. Ele é temporário, mas cheio de sintoma. E se a mulher não se respeitar, se ela não se der esse tempo de viver esse luto, mais sintomas vão aparecer. Mais sintomas, como a compulsão pelo doce, os inchaços, a dor na mama. Por quê? Ela precisa passar isso para conseguir descamar o endométrio. E na descamação do endométrio, o ciclo começa novamente. Então, essa quarta fase é quando eu tenho a menstruação, chamada de período menstrual, que a gente tem uma oportunidade única, mas que acontece todos os meses. Com o sangramento, eu troco toda a microbiota vaginal. Então, as bactérias, os fungos que vivem comigo na região vaginal, eles vão ser perdidos. E nessa perda, eu tenho a possibilidade de renascer novamente, de voltar mais forte, como uma fênix, para a fase folicular. E tudo começa novamente, todos os meses. Sendo assim, o que a gente pode ajudar essas mulheres que chegam com sintomas, que não estão se percebendo dentro deste processo? Quando eu falo do metabolismo, o que vai acontecer? Ó, aqui do dia 1, que é a menstruação, até o dia 14, que é a ovulação, quem está em alta é a oxidação do carboidrato. Então, aqui, o corpo está movido no carbo. E movido no carbo, mesmo que eu não coma carboidrato, eu tenho uma supercompensação de glicogênio. O fígado está em alta, o cérebro está em alta. Por isso que eu tenho um corpo turbinado. Então, aqui é aquele momento das grandes mudanças. Lembra? Uma vez que ovulou, eu entrei nessa segunda área, que é a fase lútea, que a progesterona está em alta. O que vai acontecer aqui? 2 eventos que eu quero que vocês prestem atenção para a gente ajudar com plantas. Primeiro, a oxidação dessa gordura. Então, nesse momento, eu oxido gordura. E para oxidar gordura, tudo fica mais lento. Principalmente se eu já tiver obesidade, se eu já tiver um músculo com pouca mitocôndria por falta de exercício, se eu tiver um fígado já com esteatose. Então, quanto mais estiver congestionado esse corpo, pior ficam os sintomas nessa fase, tá? E aqui eu tenho também a oxidação das proteínas. Entra, Márcio. Eu tenho a oxidação das proteínas. A oxidação das proteínas acontece justamente para descamar o endométrio. Então, aqui, quem sobe muito é a produção da prostaglandina. Já ouviram falar de prostaglandina? Prostaglandina, muitas pessoas conhecem como uma citocina inflamatória. Porque, de fato, quando nós temos uma inflamação crônica, essa prostaglandina, ela sobe. Mas nós temos também uma linha de prostaglandinas indutivas pelo hormônio, que vão fazer com que o endométrio descame. O que vai acontecer? Quando eu congestiono as rotas. Como que eu vou congestionar as rotas? Imagina o seguinte, eu estou na fase do meu mês, que vai subir essa prostaglandina por causa do meu hormônio. Mas eu já venho de uma bagagem de vários anos de inflamação. O que vai acontecer? Mais cólica, mais dor, perna cansada. Eu vou trabalhar à noite, não me aguento de dor nas pernas, não consigo fazer atividade física, o intestino para, me gera uma disbiose, tudo que eu como fermenta no meu intestino. É aqui que a gente precisa ficar atento para entender o que é da fase e o que é histórico. Então, imagine que aqui eu tenho uma oportunidade de análise do passado desse paciente. Eu preciso pegar o que é histórico para, de fato, mudar esse desfecho, que não é apenas, gente, um suplemento que vai resolver. Eu preciso, muitas vezes, trabalhar com uma modulação intestinal ou ainda colocar ela dentro de um padrão alimentar anti-inflamatório, tá? Muito bem. Então, seguindo aqui, dentro da minha fala, vamos para a primeira fase.
o que vai acontecer? Fase folicular. Quem está em alta? O estrógeno, lembra? Estradiol está lá nas alturas. É a melhor fase de resposta ao exercício, melhor resposta mental, recuperação pós-menstrual. Então, o que vai acontecer com muitas mulheres? Quando a menstruação vem de maneira violenta, o ferro cai. E elas ficam anêmicas. Então, é nesse momento que eu tenho a recuperação da ferritina, na hemoglobina, a recuperação da microbiota perdida com a menstruação. Então, eu estou remodelando essa microbiota vaginal. Tanto que mulheres que fazem candidias de repetição é aqui que aparece. Por quê? Porque o fungo ele vai se prosperar mais rapidamente do que os lactobacilos. Então, os lactobacilos, eles voltam graças a esse estradiol. Só que se eu já tenho fungo, o fungo ele volta mais rápido. Então, quando eu tenho essa análise de qual é a época do mês que tem a candidíase, eu tenho pistas do que está acontecendo com esse organismo, certo? E aqui, gente, em jejum, há o melhor desempenho durante a fase folicular. Então, se a sua paciente quer tentar um jejum para um exercício, se ela quer realmente tentar o jejum para organizar a sua rotina, essa é a melhor fase. Aqui, ela se adequa mais rapidamente, tá? Então, para a gente falar de plantas medicinais, né, eu vou precisar que vocês entendam mais um ponto, que é esse estradiol dentro do cérebro. O que vai acontecer aqui? O estradiol, ele melhora a produção de neurotransmissores e ele melhora a produção de neurotrofinas. Então, é nessa fase que a gente remodela a nossa memória, é nessa fase que a gente consegue produzir mais serotonina, mais dopamina e ter um equilíbrio de resposta mais saudável, tá? Não é à toa que a mulher aqui, ela realmente, ela se expressa melhor. Então, se vocês tiverem que tomar alguma decisão importante na vida de vocês, a fase é agora. Certo? Não vá fazer isso na TPM, gente. Certo? Nem na fase da progesterona. Então, vamos para as plantas. Primeira planta, Angélica sinensis. Angélica sinensis é um clássico da medicina tradicional chinesa, que é a planta feminina. Ela serve para todas as fases da mulher, desde a puberdade até a menopausa. Mas o que ela vai ajudar nessas mulheres dentro do ciclo menstrual? Além dela ser um imunoestimulante, ajudando a refazer a microbiota vaginal, que veio depois da fase menstrual, eu ainda tenho a Angélica estimulando esse upregulation da hepcidina 25. O que significa isso? Eu melhoro a captação do ferro. Eu consigo normalizar essa deficiência do ferro, essa anemia que veio dessa menstruação. Então, aquelas mulheres que vivem com a ferritina baixa, que ela não consegue se recuperar entre um ciclo e outro, Angélica sinensis pode te ajudar nesse processo, tá? Veja, ela não fornece ferro, ela melhora a resposta do corpo na absorção do ferro e na produção da ferritina, tá? Muito bem, mas para que eu consiga, então, otimizar a perda de peso, para que eu consiga otimizar explorar mais esta fase do ciclo, podemos ter a cafeína como um aliado. Porque a cafeína, ela aumenta a captação e retenção de informações. Então, se você realmente quiser aproveitar essa fase para tomada de decisão, para estudar, né, para mudar o seu tipo de trabalho ou para fazer atividade física, a cafeína pode te ajudar. O cuidado é que nem toda mulher responde à cafeína da mesma maneira. Então, eu vou deixar para vocês duas plantas que podem melhorar, que não é o café. E olha, gente, que para eu não falar de café é difícil, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de um cafezinho, tá? Mas eu vou deixar duas plantas para vocês, brasileiras, por sinal. A primeira é o Ilex paraguariense, conhecida popularmente como erva mate. É a erva do chimarrão, a própria,
tá? Existe uma patente hoje no mercado chamada de folia negra, que também é Ilex paraguariense no extrato padronizado a 20%. Esse Ilex paraguariense tem cafeína? Tem. Ó, tem 8% de cafeína, mas ele tem 42% de ácido clorogênico. Então, a alma do negócio é o ácido clorogênico. Este ácido clorogênico vai ajudar as nossas pacientes a otimizar o metabolismo do lipídio nesta fase que elas estão movimentando mais carboidrato. Então, usar essa Ilex paraguariense associado a um padrão alimentar mais low carb, entendam que low carb não significa que a pessoa pode comer um doce no dia. É organizar o tipo de carboidrato que a pessoa consome. Eu consigo otimizar a perda de peso para aquelas que estão com uma gordura já de vários ciclos que ela não consegue otimizar. Isso antes da atividade física, eu ainda melhoro a recuperação muscular pós-treino, tá? Mas eu tenho mais uma planta para vocês, mais uma brasileira, se ele me deixar passar. Paulínia cupana, quem conhece? Guaraná, certo? Paulínia cupana, Guaraná. Tem vários aqui na feira, cruzei com vários produtores hoje de pó de Guaraná. Esse aqui a gente trabalha como se fosse alimentação mesmo, o pó do Guaraná. Esse pó do Guaraná, ele também se expressa na cafeína, mas ele é riquíssimo em catequinas e protoantocianinas. Essas substâncias vão ajudar neste anti-envelhecimento e na bioenergética. O que é essa bioenergética? Vai dar mais energia para as mitocôndrias. É como se eu ligasse o motor mais rápido. Então, eu consigo tirar um melhor proveito, inclusive da energia cerebral. Então, é uma fase ótima para que eu consiga superar todos os desafios, porque o hormônio está me ajudando, sem fazer lesões neste organismo, tá? Natália, eu quero usar essas plantas naquela fase que cai o metabolismo. Você pode também, mas lembre que tem um custo. Como ela sobe a inflamação mais rápido, eu posso ter um custo negativo. Ou seja, eu tenho uma pessoa que ela vai conseguir superar e ser um antifadiga, mas ela pode adoecer na sequência. Né? Sabe aquela coisa do sprint final? Dá aquele gás e depois a pessoa despenca. Então, a melhor fase para usar esse tipo de estimulante é a fase folicular, tá? Mas daí a gente chega nessa segunda fase, que tudo vira, chavinha vira. Por que que vira? Eu tive a ovulação e eu tenho uma queda do estradiol com uma prevalência da progesterona. A progesterona vai reduzir a velocidade das vias químicas e metabólicas, lentifica o cérebro, então todo o pensamento, acumula líquidos, é natural dela acumular líquidos, faz mudança na síntese de citocinas, então eu inflamo mais rápido, pensem nisso, e eu tenho uma redução na resposta imunológica, porque tudo está mais lento. Então aqui é quando aparecem as infecções de repetição, que não candidíase, as infecções urinárias, principalmente. Então, quando você tem uma paciente que ela faz infecção urinária de recidiva, este é um dos grandes momentos, uma das grandes janelas de oportunidade imunológica para que a infecção ela volte, tá? Lembrando que, se isso acontece, fala muito da história da paciente. A gente tem que sempre no consultório ouvir a história que a doença está me contando. Quando começou, por que que aconteceu, qual é o momento do mês que acontece com mais prevalência, tá? Atenção, a maior parte das mulheres não percebem isso, porque a gente perdeu essa autopercepção do ciclo, tá? Poucas mulheres sabem quando está ovulando, deixou de reconhecer os sinais da ovulação, tá? Então, nós precisamos fazer muitas vezes um trabalho de reconexão consigo mesmo, de observar os seus sintomas, de observar o seu ambiente, tá? Então, não é uma resposta para a maior parte das mulheres que vem na ponta da língua. A gente tem um trabalho prévio, né, de auto-reconhecimento dentro dessa situação, tá? Mas, nós temos o que fazer. O que que acontece? Esse trabalho, que ele foi conduzido como uma meta-análise, pegou vários estudos, 26 estudos, envolvendo 318 mulheres, comprovou
que o metabolismo de repouso é maior na fase lútea. Ou seja, o sono é maior. Então, eu tenho uma mudança aqui do ciclo circadiano. Então, aqui eu tenho uma lerdeza corporal, uma fadiga, que ela é intrínseca à progesterona, que parece muito com aquele sono do primeiro trimestre da gestação, tá? Por conta da progesterona em alta. Então, esta lentificação metabólica, eu não consigo esperar grandes potências aqui. Não consigo, eu tenho que respeitar. Vai passar, né? Eu só não posso realmente entregar os pontos. Então, já que está assim mesmo, come todo o açúcar simples que vai dar tudo certo. Não é bem assim. Mas eu tenho que entender que, nesse momento, eu tenho uma necessidade de carboidrato que a outra fase não tinha. Porque eu não faço mais supercompensação de glicogênio. Por isso, toda hora, tem o tal do beliscar. Então, é um tal de comer e dormir, que se a pessoa não estiver trabalhando, ela vive de Netflix dormindo no sofá, não é isso? Né? Com o lanchinho, e não é qualquer lanchinho, né? É pipoca com chocolate, normalmente, tá? Por quê? Porque o corpo está pedindo. Então, entendendo isso, não é que eu vou deixar comer qualquer açúcar simples, mas eu tenho que prever qual é esse açúcar. Eu tenho que prever que a serotonina vai cair e eu tenho que prever o que eu vou dar para essa pessoa à tarde. Então, trabalhar com chocolate 70%, tentar reduzir o processo inflamatório, né? Não deixar exagerar, de preferência, né, em lácteos, porque muitas mulheres, quando consomem lácteos nessa fase, elas incham muito mais rápido. Não deixar um lanche da tarde só à base de pão. Então, tentar trabalhar aqui com organização que contenha o paladar do doce, mas que melhore o metabolismo dessas pessoas. E aonde que a fitoterapia pode me ajudar? Como a fadiga vai acontecer, eu vou trabalhar com adaptógenos e não estimulantes. Adaptógenos. Por que adaptógeno? O adaptógeno é uma categoria de plantas bem diferentes que elas fazem uma trinca de ação no meu corpo. Primeira ação que o adaptógeno faz, ele aumenta os neurotransmissores. Então, aumenta a serotonina e aumenta a dopamina. Isso faz com que eu fique mais apto mentalmente e que o meu corpo tenha uma tendência reduzida a essa lentidão. Então, é como se fosse, né, aquele levanta defunto logo de manhã, né, para que a pessoa consiga ir para a atividade física, que ela consiga sair para trabalhar, tá? Segundo ponto que os adaptógenos fazem, eles sobem o sistema imunológico. Então, lembra que a progesterona cai o sistema imunológico? Então, o adaptógeno faz esse catch-up, reduzindo as infecções de repetição. E aqui eu consigo bloquear essa repetição para a maior parte das mulheres, porque eu aumento a minha competência imunológica. E terceiro ponto, ela consegue normalizar todo o hormônio do estresse, o tal do cortisol, que muitas mulheres hoje têm desequilíbrio por conta dessa rotina desenfreada. Então, pensando nisso, eu consigo melhorar realmente a relação dela com o estresse. Entenda que a planta não vai sumir com o estresse da sua vida. Você não vai ficar letárgico vendo a sua vida passar. Você continua sendo a peça-chave de atuação da sua vida. Mas eu tenho o quê? Uma melhora química desse estresse. Eu consigo lidar melhor com essa situação. Aqui, esse trabalho fez um levantamento dos principais adaptógenos. E tem alguns que eu gosto muito. Trouxe para compartilhar com vocês. O primeiro é a rhodiola rósea, que é um adaptógeno que muitos aqui já conhecem. A rhodiola no Brasil, gente, só como extrato seco padronizado. Pela legislação atual da nutrição, os únicos nutricionistas que podem trabalhar com extrato seco são os nutricionistas que já são habilitados em fitoterapia, tá? Ou seja, aqueles que fizeram pós-graduação em fitoterapia ou aqueles que fizeram a prova de titulação da Asbram. Então, a rhodiola é uma planta que no Brasil ela chega no extrato seco padronizado em rosavina para ter essa ação que nós queremos, tá? Mas nós temos um outro, que é o Eleutherococcus senticosus. Eleutherococcus senticosus, ele é conhecido como ginseng siberiano. E o nome dele popular, né, na China é o civuja,
que está vindo para o Brasil nessas linhas de medicina chinesa. Então, a gente encontra o pó da civuja, assim como a gente encontra ele em extrato seco padronizado, tá? Esse produto, ele também é um antifadiga. O único cuidado, ele sobe muita dopamina. Então, se a sua paciente previamente é hipertensa, não dá para trabalhar com eletrococos, porque ela vai ter um pico de taquicardia, tá? Como diz minhas pacientes, dá uma batedeira, né? Quando toma esse produto, né? E nós temos aqui o Panax Ginseng, conhecido como ginseng coreano. O ginseng coreano ou ginseng vermelho, ele chega no Brasil como um extrato seco padronizado em ginsenosídeo RB3, mas a gente encontra também ele em pó. Então, dá para encontrar no Brasil a decocção da raiz, vinda muito, né, por conta dos orientais, na medicina chinesa e também na medicina japonesa. Então, aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, a gente encontra com facilidade essas raízes para fazer a decocção, ou eles como chás já embalados 1 a 1, que pode ser prescrito por todos os nutricionistas, tá? Muito bem. Mas eu tenho uma outra bem popular, vi um monte delas por aqui, hoje passeando na feira, que é o hibisco sabidarifa. Também serve o hibisco acetocela, tá? Famoso chá de hibisco. Esse chá de hibisco, ele é rico em substâncias como ácidos fenólicos e antocianinas, que tem um potencial diurético alto. Então, usar o hibisco nessa fase vai fazer a tal da drenagem. Como a progesterona junta líquido, eu consigo melhorar a saída desse líquido do corpo, tá? Lembrando que o hibisco, ele mexe na pressão. Então, ele é contraindicado para mulheres hipotensas, que é exatamente o oposto da resposta anterior. Aquelas mulheres que têm a pressão muito baixinha, se você der hibisco, ela não vai sair da cama durante horas, tá? Então, lembre disso, ele pode derrubar a pessoa. Tá? Então, não é porque é natural que não tem efeito colateral. Toda planta medicinal tem efeito colateral, gente. Toda. Tá? E o que serve para uma mulher pode não servir para outra. Sempre analisem, gente, o conjunto. Né? Não somos todas padronizadas, pelo contrário. Tá? Mas nós temos mais uma que eu trouxe para vocês também, né? Que é o aésculo hipocástano. Esse vocês conhecem? Quem conhece aésculo hipocástano? Castanha da Índia, certo? Castanha da Índia, a gente vai encontrar no Brasil com frequência, aqui também como extrato. Tem algumas empresas, né, algumas farmácias grandes que produzem esse aésculo hipocástano em cápsula. O que ele faz? É uma planta tradicional de sistema vascular. Ele melhora a elasticidade dos vasos, reduz a fragilidade dos vasos e tem ação antiedema. Tanto que é uma planta que a gente indica muito para a mulher quando a celulite fica muito visível nessa fase, e aquelas mulheres com as dores nas pernas, aquela que passa o dia em pé e chega à noite e sente muita dor. O aésculo hipocástano, porque ele tem uma alta concentração de rutina e essina, ele tem esse efeito antiedema. Cuidado, gente, não confundam com noz da Índia. Noz da Índia, que você acha lá no Google, é uma planta hepatotóxica. As pessoas compram para emagrecer e acabam morrendo. Por quê? Porque ela pode paralisar a função de alguns órgãos. Então, gente, na fitoterapia, a gente nunca trabalha com nome popular, sempre com o nome científico, para a gente ter a certeza de que a planta que a gente está prescrevendo é a planta correta. Porque nome popular, a gente pode ter diversos nomes populares para a mesma planta, assim como a gente pode ter, né, uma planta, diversas plantas com o mesmo nome popular. Então, tomem muito cuidado, tá? Aésculo hipocástano, mais conhecido popularmente como castanha da Índia, tá? E aqui, logicamente, não posso deixar de falar de Vitex agnus castus. Vitex é uma planta extremamente feminina. É uma planta conhecida desde a época da Idade Média, muito utilizado pelas bruxas
Porque vocês sabem que de bruxa e fitoterapeuta toda mulher tem um pouco, certo? O que acontece? Por que ele ganhou esse nome científico? Porque essa planta, ela mexe nos hormônios e ela breca a libido. Então, ela era uma planta utilizada para brecar realmente a cópula, fazer com que as mulheres não tivessem relações sexuais. E o que ela faz? Ela mexe em progesterona. Ela joga a mulher nessa segunda fase do ciclo, tá? Com isso, e por ter um perfil que mexe em hormônios, o que os trabalhos mostram? Esse trabalho randomizado, placebo controlado, duplo cego, aquele desenho lindíssimo de pesquisa, pegou 128 mulheres, todas que tinham TPM, e dividiu em 2 grupos, placebo e o grupo do Vitex. O que eles acharam? O grupo que utilizou o Vitex teve uma resposta melhorada nesse cansaço, na depressão que acontece mental, na fadiga e na mastalgia. Então, o Vitex, ele é um modulador dessa progesterona, fazendo com que eu tenha uma melhor resposta. Qual paciente que vale muito a pena prescrever Vitex, mas muito mesmo? Aquela que chegou para você sem ciclo. Sabe que tem um ciclo, às vezes, alterado por síndrome do ovário policístico? Que ela nunca sabe quando vai vir, tipo, é surprise, certo? Então, essas mulheres, o Vitex ajuda a regular o ciclo. Então, o que a gente faz? 14 dias de Angélica e 14 dias de Vitex. 14 de Angélica, 14 de Vitex, até regular, tá? E regula, gente, pela minha experiência clínica, regula numa média, no segundo ciclo. Então, em 2 meses, o ciclo ele já entrou, né, nessa junção. E para mulheres que vêm de uso de anticoncepcional de longa data e está querendo engravidar. Então, que usou anticoncepcional durante muito tempo, parou, está com o ciclo todo virado de ponta cabeça, Angélica com Vitex, você coloca ela no eixo. Só atentem, engravidou, tem que parar imediatamente o uso, tá? E assim, acontece. Da paciente começa a usar, 5 dias depois te liga, então, eu acho que eu estou grávida, suspende o uso, vamos ter certeza se engravidou, porque não pode usar durante a gestação, tá? Muito bem, mas o que acontece também nessa fase que vai jogar a mulher, então, para aquela fase sem freio, totalmente enlouquecida? A mudança no comportamento alimentar. Esse trabalho é brasileiro, ó, de uma universidade lá do Mato Grosso. O que essas pessoas fizeram, esses pesquisadores? Eles analisaram um grupo grande de mulheres e foram atrás das preferências alimentares. E chegaram à conclusão que nessa fase lútea, as mulheres tinham maior desejo de alimentos ricos em açúcar, em sal e gordura, tá? Só, né? O ultraprocessado, né? Na verdade, a gente podia escrever assim, ultraprocessado. Olha o que acontecia. Elas queriam mais chocolate, elas queriam mais sanduíche tipo hot dog, elas comiam mais sobremesa e comiam mais snacks, beliscavam mais. Então, o primeiro conselho que eu dou para todos os homens aqui presentes. Nessa fase, o chocolate é só delas, certo? Isso gera uma questão de segurança familiar. Certo? Né? Por quê? Nesta fase pré-menstrual, lembra, eu perdi o controle. Por que eu perdi o controle? Porque eu não tenho mais um hormônio que está em alta. Os neurotransmissores caíram. É aquela fase que eu estou vivendo o luto. Então, eu tenho uma oscilação de humor que ela é comum nesta fase, que é temporária, ainda bem, tá? Mas ela vai durar aí seus 3 a 4 dias. São mais de 200 sintomas, aqui eu listei os mais frequentes, como mastalgia, constipação alternado com diarreia, cólica e fadiga. Então, pensando nesses sintomas, o que eu posso fazer com essas pacientes? Primeira planta, Oenotera biennis. Conhecem? Quem que conhece, turma da fitoterapia? Óleo de prímula. Tá? Esta aqui é a prímula. A prímula é uma planta que ela tem de 60% a 80% de ácido linoleico e de 8% a 14% de gama-linoleico. Tem uma outra planta que tem bastante gama-linoleico também, chamado borrage, né? Cujo nome científico é Borago officinalis. O Borago officinalis, ele chega a ter 3 vezes mais gama-linoleico do que o óleo de prímula. Ou seja, eu consigo concentrar. Então, com 1 grama eu já tenho efeito, enquanto que a prímula eu preciso de 3 gramas. E o óleo de prímula, tá? O Oenotera biennis, tem uma particularidade, ele só funciona à noite. Só funciona à noite, tanto que o nome dele em inglês, o popular, é Ivenis primoris.
Ou seja, a eficácia dele é só depois que o sol se pôs. As pessoas acreditavam no passado que era bobagem e tomavam em qualquer horário e não tinha o mesmo efeito do que as mulheres que tomavam no jantar. Mas sabe o que acontece? Esta planta também tem alguns compostos fenólicos que alteram o ciclo circadiano e melhoram o processo do sono. Por isso que ela é uma planta para ser usada no jantar. Tá? Então, quando a gente pensa no Borago officinalis, eu posso trabalhar com ele ou no almoço ou no jantar. Mas a minha recomendação para ambos, trabalhem no jantar, porque é de madrugada que eu consigo ter uma otimização desses hormônios que estão em queda, tá? Aqui esse trabalho, na verdade, trouxe para vocês 2 trabalhos. Esse primeiro, né, ele utilizou uma composição, uma associação, e mostrou que os sintomas, o score de sintomas de TPM era muito menor nas pacientes que realmente utilizavam a associação. Aqui, exemplificado pelas bolinhas pretas, tá? Então, as mulheres nessa fase da TPM, elas realmente têm um proveito do uso. Minha recomendação para mulheres que têm TPMs daquelas muito fortes, comecem a utilizar no dia da ovulação. Passem 14 dias utilizando. Menstruou, param, tá? Menstruou, param. Né? Aquelas que inflamam muito, juntem isso com o ômega 3. Façam o dueto. Óleo de borragem mais o ômega 3, que vocês vão ter uma resposta melhorada, tá? E aqui eu tenho uma outra que vai ajudar no tal do beliscar, que é a Gymnema silvestre. Gymnema silvestre é uma planta muito conhecida para tratamento da diabetes, tá? Mas essa planta tradicional para diabetes, ela tem, né, uma ação que para a gente nessa fase do ciclo é sucesso, que ela muda a sensibilidade do açúcar na língua. Ela muda o receptor que a gente chama de sweet taste, que é o receptor do doce na língua. Como que ela faz isso? Ela deixa esse receptor mais propício a sentir o açúcar. Ou seja, com pequenas quantidades, eu já satisfaço aquela busca mental do açúcar. Então, quando a gente trabalha com gimnema, eu tenho uma ação na superfície da língua, através desses sweet tastes, que é um receptor da família T1-LR1 e T1-LR3, tá? Esses receptores podem ser modulados com a gimnema. E para serem modulados, aqui vai ter que ser ou a infusão das folhas, ou a tintura, para quem trabalha com fitoterapia. Aqui o extrato não vai dar jeito. Eu realmente preciso ter o contato dos ácidos giminêmicos nessa superfície da língua, tá? Mas eu tenho mais uma para vocês, que é uma planta muito querida por muitos profissionais da área da fitoterapia, conhecida como Melissa officinalis. A melissa, também conhecida como melissa verdadeira, a gente vai utilizar as folhas dela. E o que ela faz? Ela tem, através da ação do ácido rosmarínico e do próprio geranial, ela consegue ter esse efeito ansiolítico e antidepressivo, que nessa fase cai como uma luva. Então, como eu estou num momento sem freios, com o aumento da ansiedade, vivendo esse luto, a melissa ela vai estabilizar esse fluxo mental, ajudando muito até no foco que a pessoa precisa ter, seja para o trabalho, seja para o estudo, tá? Não confundam, a melissa não é indutora de sono, não é, tá? Nós temos plantas muito potentes como indutoras de sono. O que ela faz realmente é tirar aquele pico mental da hiperatividade. E os trabalhos com mulheres ansiosas e transtorno obsessivo compulsivo mostra que o uso da melissa ao longo do dia reverbera de maneira positiva, diminuindo os scores de ansiedade, tá? Aqui, gente, utilizem ela como infusão. Nós temos uma plantinha brasileira com uma ação muito parecida, chamada de Lípia alba. É uma outra planta, mas que também a gente utiliza as folhas. Aliás, as folhas são muito parecidas. A lípia ela é maior e a melissa é pequenininha, mas vai ter uma ação toda especial também, tá? E chegando no meu final, que já está terminando o meu tempo, a fase menstrual, que é quando eu realmente tenho a descamação do endométrio, ela é caracterizada pelo aumento da colagenase B. Essa colagenase B, ela é uma proteína, ela é uma enzima que quebra proteínas,
tá? Tanto que eu preciso dessa quebra justamente para poder menstruar. Então, eu tenho aqui o catabolismo proteico aumentado. Vou ter uma mudança em todas as estruturas de colágeno, inclusive na pele. Então, aqui eu vou ter, inclusive, uma perda desse colágeno, dessa estrutura da pele, ficando mais clara a celulite e as rugas de expressão. E eu tenho mudança ainda no fluxo hídrico por conta da menstruação e perda da microbiota vaginal. Então, para ajudar as mulheres nessa fase, deixo aqui para vocês uma planta mega brasileira, que é a Bixa orellana. Quem que conhece? Urucum. Sabe o urucum? Aquele que as pessoas colocam na comida, certo? Aqui eu vou trabalhar com a semente do urucum. Essa semente do urucum na forma de pó ou de extrato padronizado que a gente tem hoje no mercado, ela tem um carotenoide chamado de bixina. Essa bixina tem ação anti-inflamatória uterina, então ela diminui a cólica da menstruação, principalmente para mulheres que têm endometriose. Então essa bixina tem uma ação toda especial para a mulher na fase menstrual, fora que eu tenho também nessas sementes geraniol, que é uma molécula que ajuda na produção da coenzima Q10 no fígado, melhorando então o status energético para que a mulher possa começar tudo de novo, tá? E para finalizar, as minhas plantas, Vaccinium macrocarpo, essa não é brasileira, mas a gente encontra extrato dela aqui. Esta é da região, principalmente do norte dos Estados Unidos, que é o cranberry. Tá? Conhecida popularmente para tratamento de infecção urinária, mas o que o Vaccinium macrocarpum faz? Ela tem uma ação pré-biótica intestinal, que ajuda na produção de ácidos graxos de cadeia curta, e com isso ela melhora a resposta imunológica, especialmente indicada para aquelas mulheres das infecções de repetição, inclusive fúngicas. Então, quando eu trabalho com essa planta, eu vou melhorar mais rapidamente a microbiota vaginal nesse pós-menstrual, de tal maneira que eu consiga reduzir essas infecções vindas do ciclo menstrual, tá? Então, finalizando, nós temos aí 4 mulheres completamente diferentes dentro de 28 dias, uma loucura total, mas que a gente pode, quando a gente tem a autopercepção, entenda que em momento nenhum eu tenho que bloquear comportamento. Eu tenho que entender o comportamento e colocá-lo na minha rotina. Então, quando eu consigo ter uma rotina compatível ao meu ciclo menstrual, eu vou ter menos sintomas, mais rendimento e todo mundo vai ficar com certeza mais feliz. Então, eu termino aqui com 2 frases. Cada mulher, gente, é um universo particular. Nunca esqueçam disso. Tá? Nunca esqueçam disso. Quando vocês estão atendendo esse público feminino, cada uma tem uma história. E essa história, ela importa. Essa biografia é fundamental para que a gente trabalhe com o ciclo menstrual. E nunca mais, gente, propõe um plano alimentar para uma mulher igual no mês inteiro. Tá? Porque a eficácia disso é muito baixa, tá? E finalizo, né, minha fala com uma frase da Clarice Lispector, que foi, né, uma escritora que, assim, eu gosto muito das coisas que ela escreve, que ela dizia o seguinte: sou como você me vê, posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Tudo depende de quando e como você me ver passar, tá? Pessoal, muito obrigada. Desculpa se eu estourei o tempo. Agradeço a vida de todos vocês e prosperidade, gente. Obrigada.